Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sábado, 27 de setembro, tô de volta, né? Tem sido aí bem difícil, quem me acompanha sabe que a minha rotina mudou bastante aí de um mês e meio para cá. Ontem até tava falando com meu amigo Carlos Renato, que acompanha aqui o canal sempre, e aí a gente tava trocando uma ideia. Ele falou: pô, Carlos, eu super entendo aí o momento que você está vivendo, né? Realmente uma correria louca. Talvez vocês não tenham ideia, assim, tipo, tô gravando agora quase 8 da manhã e já atravessei a cidade do Rio de Janeiro, literalmente. À noite vou fazer isso de novo. Tá pesado, mas a gente vai tentando dar um jeito aqui de não deixar o canal parar, né? Vamos falar do clássico de amanhã. Aliás, ingressos esgotados na torcida do Botafogo, que já tem sido uma rotina, mas foram esgotados rapidamente nesta sexta-feira, às 10 da manhã, abril, né? Teremos massa compacta, né, como diz o Depp, lá no Maraca, pelo menos a torcida do Botafogo. A torcida do Fluminense certamente desconfiada, até com essa mudança de comando, né, com o Zubeldia assumindo o lugar do Renato Gaúcho, que pediu para sair, mas é problema deles, né? Como também é problema deles o fato de tentarem quebrar um tabu. O Botafogo já venceu 8 partidas seguidas do Fluminense, que, se Deus quiser, aí amanhã chegaremos à 9ª, né? Podemos chegar à 9ª, é o que nós esperamos. Time provável para amanhã: goleiro Léo Link, aliás, um parênteses, o Neto foi operado, correu tudo bem, enfim, o Neto realmente não deu sorte nesse início de Botafogo, tanto pelas atuações, como também pela questão da lesão, né? Com uma certa gravidade, claro, tanto é que acabou operando, né? Tendo que ir para a mesa cirúrgica. Então vamos lá: Léo Link, Vitinho, Gabriel Bahia deve fazer a sua estreia, né? Zagueiro vindo do Volta Redonda, e David Ricardo completando a dupla de zaga, né? Já que Pantaleão e Barbosa foram suspensos contra o Grêmio. Lateral esquerda, provavelmente o cuiabano, o Alex Telles sentiu problemas nesse jogo lá do Sul, né? Contra o Grêmio. Acredito que não deva ser relacionado ao Alex Telles, tá? Então, cuiabano na esquerda ou o Marçal que está de volta à equipe depois de cumprir suspensão. Aliás, foi Marçal, Santos Rodrigues e Cris Ramos estão de volta porque cumpriram suspensão. Vamos lá: meio de campo, Newton, Marlon Freitas e Savarino, que eu botei na thumb, né? Uma volta importante do Savarino, fundamental, eu diria. E o ataque provavelmente aí com Santos Rodrigues, Arthur Cabral, Jefinho, ou talvez o Arthur entrando no lugar do Jefinho. São algumas possibilidades. Aliás, ontem minha filha encontrou com o Jefinho. Depois eu quero saber mais detalhes com ela, que ela só me falou rapidamente. Encontrou, tirou uma foto com o Jefinho, enfim. Certamente não foi na balada, né? Shopping, foi em shopping, algum shopping aí da zona oeste do Rio. Eu conto para vocês. Mas vamos dar um crédito aí, o Jefinho tá demonstrando, né, que tá querendo se recuperar. Falei aqui dos desfalques. Quem deve ser relacionado? O Alan, que teve aquele problema familiar, né? Contei aqui para vocês. Ele e a esposa, infelizmente, perderam um bebê, né? Enfim, uma coisa sempre terrível. Então ele foi liberado no jogo do Sul, tá de volta. Boa sorte aí pro Alan aí nessa recomeço, né? De certa forma aí. E o Mastriani, que teve problema de conjuntivite, também deve ser relacionado sem problema. Então é um Botafogo bem menos desfalcado do que o que enfrentou o Grêmio, né? E aí esse desafio agora pro Ancelotti, né? Ancelotinho, manter essa escrita, né? Claro que isso aí não conta ponto para o campeonato, mas o torcedor gosta muito. Seria incrível emendar aí uma 9ª vitória seguida contra o tricolor das Laranjeiras. Gente, NFL, Botafogo negocia. Ontem saíram algumas notícias em relação ao Nilton Santos, né, do contrato com a prefeitura, que iria até 51, aí vai agora em 31 ter uma nova licitação, porque não foi feita da maneira correta, enfim. Acho que também até lá muita coisa para acontecer, inclusive se as coisas se acalmarem entre John Textor e Eagle. Um projeto que a gente falava há pouco tempo atrás, poucos meses atrás, era da construção de um novo estádio. Então também não chega a preocupar essa questão da licitação. Botafogo
Se quiser continuar com o Newton Santos, obviamente vai ser favorito para isso, mas de qualquer forma, uma mudança aí no modus operandi. Agora sim, NFL, né? Liga de futebol americano, né? Da bola oval, que não tem nada a ver com o nosso futebol, mas que recentemente esteve no Brasil, segundo ano seguido que tem jogo da NFL, né? Lá na Arena Corinthians, e pelo que foi divulgado pela Prefeitura do Rio, teremos aí jogos, né, no plural, a partir da próxima temporada no Maracanã, né? Então, Eduardo Paes aí se movimentando e acertando, até porque, né, o famoso com todo respeito a São Paulo, quando se fala de Brasil, especialmente nos Estados Unidos, né, no mundo todo, Rio de Janeiro é a primeira imagem, o primeiro nome que vem à mente. Então, claro que o Eduardo Paes rapidamente negociou, aproveitou a vinda dos dirigentes da Liga Norte-Americana, né, de futebol americano, de futebol, né, como eles chamam, para negociar a realização de jogos que ainda serão definidos. Aí seriam alguns jogos nos próximos anos no Maracanã. E aí sim, onde entra o Botafogo. O Botafogo também já se ofereceu para a estrutura, né, de treinamento do Lonier para uma das equipes. O Botafogo, que a gente lembra quando teve no Mundial de Clubes, chegou a treinar no CT do Philadelphia Eagles. Infelizmente foi antes do jogo e da derrota na prorrogação para o Palmeiras, mas de qualquer maneira lá na Filadélfia o Botafogo treinou lá nos Eagles, estreitou laços, mas de qualquer forma com certeza muita coisa ainda vai rolar, né? Até definir esses times, né, que jogarão nos próximos anos aqui no Rio de Janeiro. O torcedor do Botafogo não está querendo muito saber de futebol americano. O torcedor do Botafogo está muito preocupado com o nosso futebol, né? Com o soccer, como dizem lá o pessoal da terra do Tio Sam. Gente, para fechar, a CBF detalhou. O Botafogo joga agora, claro, Fluminense, depois dia 1º tem um jogo com o Bahia, já começou a venda de ingressos com promoção, tá, para o Newton Santos. Agora sim, a CBF detalhou 6 jogos mais na tabela aí, agora a partir do dia 15 de outubro, né, jogos do Botafogo. Eu nem comento mais nada, mas vou comentar. Parece ser um negócio feito até né, provocação. 2 clássicos que o Botafogo vai fazer em casa, no Newton Santos, serão numa quarta-feira à noite. Flamengo logo no dia 15 do 10 e depois o Vasco, um pouco mais à frente, vou passar para vocês. Quer dizer, os caras montam a tabela e acham que é inteligente, né, jogar, por exemplo, com todo respeito, um Mirassol no fim de semana, o próprio Vitória da Bahia no fim de semana, e clássicos estaduais que poderiam ter um grande público, um grande apelo, né, até de transmissão de televisão, jogam para uma quarta-feira às 19h30. É lamentável. Vamos lá, falando 19h30, justamente dia 15 do 10, no Newton Santos, Botafogo recebe o Flamengo. Acabou de entrar um passarinho aqui dentro da minha sala, já saiu. Momento aleatório, tomara que seja para trazer sorte, né? Já que eu falei de Botafogo e Flamengo, seja um enviado aí dos deuses, o passarinho que entrou aqui e saiu, coitado. Estou com a janela aqui aberta, a varanda. Depois, isso é a 28ª rodada, tá? Depois, na 29ª, Ceará e Botafogo, lá no Castelão. Aí sim, um domingo, 16 horas, com a Globo transmitindo, tá? 19 do 10. Depois, no outro domingo, Botafogo recebe o Santos, também com a Globo transmitindo 16 horas, 26 do 10. 1º do 11, um sábado, vai a Mirassol, né, vai fazer o jogo com o Mirassol. Acabamos de ter um jogo aqui, mas era aquele atrasado, no primeiro turno. Então o Botafogo visita o Mirassol, jogo fundamental, o famoso jogo de 6 pontos. Dia 1º do 11, um sábado, 18h30, Mirassol. Depois recebe o Vasco, como eu falei, numa quarta, dia 5 do 11, 19h30. Né? Então são 2 clássicos, Flamengo e Vasco, em quartas-feiras, 19h30. Flamengo 15 do 10, Vasco 5 do 11. E fechando aí essas rodadas definidas, Botafogo vai ao Barradão enfrentar o Vitória, dia 9 do 11, domingo, às 18h30. É isso, gente. Exigir, né, que a CBF pense num formato que ajude o torcedor, que pense nos critérios técnicos, né? Enfrentar o Flamengo, enfrentar o Vasco num domingo, 4 da tarde, no Newton Santos, é daqueles programões, né, que fazem o futebol ser o que é, né? E nada contra a quarta-feira, mas quarta-feira, 19h30, horário também
horrível. Parece que alguém lá, né, não curte muito o Botafogo. Mas é isso, minha gente. Grande abraço. Obrigado aí mais uma vez pelas palavras aí de incentivo de vocês. Carlos Canato, especialmente, representando aí todos os nossos seguidores, que todos os dias aqui mandam mensagem, que fazem o meu dia mais feliz, né? E ele comentou justamente isso: Carlos, o canal Botafogo Digital preenche aí o meu dia, né? Um pedacinho do meu dia de uma forma bacana. Então eu me sinto muito honrado, me tocou mesmo essas suas palavras e é isso. Vamos em frente, pra cima, fogão sempre.